Então agora nós vamos falar sobre sou médico, e agora? O Pedro vai fazer as perguntas, a gente vai bater um papo sobre os sintomas que têm característica de desenvolvimento da nossa mediunidade. Isso. Alguns sintomas são mal-estar em ambientes com muitas pessoas. Então, geralmente a gente sente um mal-estar, mas porque estamos captando a energia de outra pessoa. Isso é um indicativo da nossa mediunidade. Mal-estar próximo de algumas pessoas específicas. Também é um indicativo da nossa mediunidade. Transtorno de humor e bipolaridade. Procurar médico. Isso aí primeiro tem que procurar médico, tá? Vai. Mas aí procurou médico. Então, o que acontece? Repete aí, por favor. Transtorno de humor e bipolaridade. Eu tenho que ver se eu estou com queda de hormônio. Eu tenho que ver se eu estou passando por problema familiar, se eu estou passando por algum tipo de doença. Eu tenho que ver primeiro antes de achar que é um indicativo da minha mediunidade. Ah, sim, entendi. Vazio no peito e sentimento de angústia, próximo à depressão. Também, mais do que nunca, procurar ajuda médica, para entender o que está se passando. Às vezes eu estou com um pico ali de tristeza, angústia, já chegando numa depressão, e eu estou achando que isso tem a ver com a mediunidade, e não tem nada a ver. Primeiro vá procurar um médico, vá procurar um psicólogo, para se entender e saber o que está acontecendo. Raiva, estresse, chateação desproporcional. Mesma coisa, vá procurar primeiro ajuda médica. Às vezes estou desenvolvendo ali um quadro de esquizofrenia e estou achando que é mediunidade. Transtorno do sono. Também tem que procurar primeiro ajuda médica, porque a queda na nossa... Ainda mais se eu tenho um sono tranquilo, perfeito, e de uma hora para outra, alguns meses, ele está começando, se eu estou dormindo por 3 horas, se eu estou dormindo por 4 horas, eu tenho que ficar atento e procurar ajuda médica. Também pode estar vendo queda aí de hormônio. Pensamentos autodestrutivos. Também. Procurar ajuda médica para entender. Se você vê, a maioria dos pontos que você está falando aí, está falando muito do mental. Então, se é mental, eu tenho que dar uma atenção para a minha cabeça. Eu tenho que dar uma atenção para a minha cabeça e procurar uma ajuda médica, que não é vergonha, procurar uma ajuda médica para entender o que está acontecendo. Às vezes é o meu meio ambiente que eu estou vivendo, o meu trabalho, a minha família, a minha vizinhança. Alguma coisa está mexendo aí, ó, com o meu mental, e eu estou achando que é a espiritualidade ou o desenvolvimento mediúnico. Desmaios sem causa aparente. Procura médico. Às vezes alguma coisa na mente também. O cérebro tá dando sinais ali de alguma coisa. Então tem que procurar. Às vezes estou com um problema neurológico, não estou sabendo. Procura primeiro ajuda médica, para depois sim levar para o lado espiritual. Sensações de vultos. De vultos? Muito bem. A pessoa ela tem que, já começa a ter um indicativo aí de mediunidade, certo? Vozes que causam desconforto. Fica escutando vozes assim, um zumbido? Então, se ela foi no médico, viu que a mente está legal, ela está bem, não está passando por um quadro de depressão, não está tomando nenhum remédio controlado de tarja preta, ela pode associar, sim, o vultos ou vozes à mediunidade. Agora, se eu tomo alguma medicação controlada, isso é efeito colateral do remédio. Arrepio no corpo, mão gelada e formigamento nas pernas. Mesma coisa. Se eu fui no médico, vi que está tudo ok comigo, não estou tomando nenhuma medicação controlada, ou eu não faço nenhum uso de entorpecente, certo? Ou de bebida alcoólica, eu posso associar isso à minha mediunidade, porque muitas das vezes o sintoma está ligado a desmame de alguma medicação ou querendo se afastar de algum vício. Relatos constantes de pessoas que se sentem bem depois de conversar com você. Sintoma da mediunidade. Quando o teu guia está ali, ele está te inspirando a você falar boas coisas para aquela pessoa ali, ou só de você dar um abraço nela, ela se sentir limpa, confortável. Isso é um indicativo de mediunidade, sim. Legal. Então a pessoa procurou o médico,
fez vários exames, check-up geral, tá tudo ok, mas ela continua com esses sintomas. E aí ela vai buscar agora uma ajuda espiritual, que às vezes até o próprio médico fala, vai procurar uma igreja. Sim. Né? E agora, qual o próximo passo? Uma vez que ela identificou então que ela está desenvolvendo a mediunidade. Então, o próximo passo dela é ela procurar um terreiro, se é o que ela quer para ela, porque eu posso, Pedro, estar desenvolvendo todos esses graus de mediunidade e eu trabalhar isso dentro de uma outra religião, sem problema nenhum. Agora, se o meu foco é macumba, é um terreiro, eu vou procurar um terreiro, eu vou pesquisar uma casa que tem a ver comigo e lá eu procuro desenvolver minha mediunidade. Certo. Existe uma forma, muitas pessoas têm medo, né? Mesmo indo no terreiro, mas elas têm medo dessa responsabilidade. Existe uma forma de tratar isso sem necessariamente vestir o branco? Sim. Há pessoas que ela não tem, muitas vezes por hora, ou nessa encarnação que ela vive, de vestir o branco. Mas ela tem por obrigação ser frequente numa casa para ela tratar a espiritualidade dela. Ela praticamente faz quase tudo que um médium realiza vestindo branco, mas ela faz ali, sentadinha do outro lado, na assistência. Ela passa a ser um amigo da casa, porque ali ela vai ter todos os cuidados, ela vai cumprir tudo que for falado para ela, sem ela estar do lado de cá. Entendi. Existe idade limite para desenvolver? Não, não tem idade limite para desenvolver. Até um idoso pode desenvolver? Sim, até um idoso pode desenvolver mediunidade. Mas é aquilo. Por que, por exemplo, uma pessoa aqui de 80 anos, dentro do terreiro, fala que quero desenvolver agora a minha mediunidade? O que ele fez nesses 80 anos de vida dele? Que ele não teve tempo de dar atenção para a espiritualidade dele. Então, é caso a caso. Então, o guia vai avaliar se vale a pena realmente ou não trabalhar aquela mediunidade. Perfeito. E quanto a crianças? Podem desenvolver? Sim, pode sim desenvolver mediunidade tranquilamente. Mas o que acontece? Aqui na nossa casa, as crianças, ela usufruem, né, a infância dela, a juventude dela perfeitamente. Quando ela está chegando na fase dos 13, 14 anos, nós começamos a trabalhar a mediunidade dela no sentido mais pleno, de dar abertura para ela, do guia se aproximar dela e vir desenvolver algum tipo de trabalho, mas ainda sem contato com a assistência. Certo. E se houver a manifestação numa criança, uma presença espiritual numa criança, antes dessa idade? Então, uma criança de 5, 6, 7 anos começa a ter manifestação de um guia espiritual. Eu chamo os pais, convido, pergunto qual foi o guia que se manifestou naquela criança, os pais me falam e a gente ali invoca o espírito nessa criança. O espírito baixando nessa criança, ali a gente pergunta qual o propósito dele já incorporando aquela criança com 5, 6, 7 anos. Porque quando se desenvolve dessa forma a mediunidade da criança, ela tem um propósito muito grande aqui na Terra, ela tem algo muito grande para realizar e realmente precisa ser trabalhado desde a eternidade essa mediunidade. Então o guia perfeitamente, ele vai botar tudo em pratos limpos, vai falar a missão dessa criança e ali a gente começa a trabalhar. Agora, se não falar nada, criança querendo chamar atenção. Entendi. E sobre o superpoder? Incorporar um guia espiritual traz superpoderes? Não, de jeito nenhum. Nós não temos superpoderes. Se a gira estiver acontecendo aqui, alguém entrar, dar um assalto, eu tiver com algum guia espiritual, me dá um tiro, eu morro e acabou. Viro também mais um espírito. Mas superpoder eu não tenho e nem teremos, até porque nós estamos ali para trabalhar. O guia, ele nos ajuda a desenvolver nossa mediunidade e está conosco ali em prol de um bem maior que cada um tem aqui na Terra, porque a gente aqui não está à toa, viemos aqui fazer trocas e
e pagar o que a gente está devendo. Agora, superpoderes eu desconheço. Se tivesse, ninguém morreria, certo? Certo. Muito bom. Vamos agora falar sobre sou eu ou a entidade. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Com certeza.